tipo, a gente resolveu, né, fazer esse ciclo de palestras sobre diversos conceitos, né? Aí tem um conceito de ciência, tem um conceito de política, tem um conceito de totalitarismo, tem diversos conceitos. E aí eu achei que para fazer uma palestra assim, seria muito importante que tivesse também uma palestra sobre o que são conceitos, né? Afinal, já que a gente está falando de conceitos, né? Seria importante que a gente tivesse uma palestra sobre o que é isso, o que são essas instâncias de coisas que a gente está tentando definir, né? O que são conceitos, afinal. Daí, eu bolei essa apresentação para tentar explicar o que são conceitos. Eu fiz uma pesquisa sobre esse assunto e eu espero que vocês gostem. Eu acho que é muito importante, assim, principalmente para a gente da filosofia, né? Porque a gente lida com conceitos e a gente trabalha com conceitos, talvez seja o nosso principal objeto de estudo, né? Em geral, a gente está tentando definir as coisas e delinear os nossos conceitos, e muitas das vezes a gente não se pergunta o que é isso que a gente está tentando definir. E como eu acho isso importante, eu resolvi fazer essa palestra. Mas bem, então vamos lá, vou começar, tá bom? Dá para me ouvir direitinho, Ana? Tá ótimo o som. Tá Manda bem, ver. aqui. Então vamos lá. Conceitos, né? Primeiro vamos tentar entender por que as pessoas têm essa ideia de conceitos, por que o conceito de conceito, né, é importante para as pessoas, né? Bem, em primeiro lugar, porque ele serve para explicar a comunicação linguística, né? Então, em geral, a gente tenta explicar por que a gente consegue utilizar as palavras e ser entendido pelos outros, né? Fazer esse processo de transmissão de ideias, ou transmissão de conceitos, e troca de ideias. E o conceito, né? Pensando aí, de repente, como uma entidade mental, é algo muito importante para você conseguir explicar o que media essa relação, essas trocas linguísticas, né? Então, o conceito tem essa primeira importância de explicar como é que funciona a comunicação linguística, né? O que seria o conteúdo das palavras ou das expressões que a gente usa? Seriam os conceitos. Então, tem uma primeira importância aí. Um outro ponto é que os conceitos explicam nossos processos de abstração, né? Os conceitos são como se fossem umas entidades, algumas coisas que a gente usa nos nossos processos de abstração. Então, por exemplo, existe um processo de abstração, digamos assim, que é o de análise conceitual, né? Que é o que a gente faz em geral em filosofia, que é tentar definir o conceito em termos de outros conceitos, né? Alguma coisa nesse sentido. E o que a gente está tentando definir? A gente precisa saber o que a gente chama de conceitos, né? Então, os conceitos servem para explicar esses processos de abstração, e eles têm certas propriedades, né? Por exemplo, em geral, o conceito consegue ser explicado em termos de outros conceitos, às vezes ele consegue ser reduzido a outros conceitos. Então, acaba que a gente explica conceitos, tudo com conceitos ali. Os conceitos são como se fosse a nossa... Tem uma expressão que os autores usam em geral, principalmente o Margolis e o Stephen Lawrence, que eles são como se fossem os blocos de construção do nosso pensamento. Então, como se fosse a nossa matéria-prima do pensamento, digamos assim, né? Pensando no pensamento aí não só como uma coisa mental, mas como uma coisa social também. Enfim. Então, é como se fossem os blocos de construção do nosso pensamento. Mas, bem, e os conceitos também servem para explicar as nossas inferências e os nossos raciocínios, né? Então, por exemplo, sei lá, Deus é amor, o amor é cego, Deus é cego, né? Isso é um raciocínio falacioso, e ele é falacioso porque o primeiro conceito de amor é diferente do segundo conceito de amor, né? Em geral, a gente prefere evitar ambiguidades conceituais quando a gente está tentando elaborar raciocínios, né? Então, o conceito também é importante para a gente elaborar raciocínios, né? Em geral, quando a gente está elaborando um raciocínio, a gente tem que usar as palavras por exemplo, usar a palavra amor na primeira premissa, na segunda tem que ser a mesma palavra com o mesmo sentido, com o mesmo conteúdo, com o mesmo conceito, né? Então, conceitos, eles servem pelo menos para essas três coisas, né? Para explicar a comunicação linguística, os nossos processos de abstração, e as inferências dos raciocínios e sobretudo, ali para a filosofia, os processos de análise conceitual. Mas, bem, o que são conceitos, afinal, né? Existem três visões principais do que são conceitos. A primeira é de que conceitos são representações mentais, né? Então, os conceitos como representações mentais seriam como estados mentais ou objetos mentais, digamos assim,
coisas que estariam dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, que seriam uma espécie de conteúdo, digamos assim, mental do que a gente está pensando. É interessante porque essa visão de conceitos como representações mentais acaba se comprometendo com uma visão representacionalista da mente, né? Então, como é que a gente explica, por exemplo, a comunicação? Bem, a comunicação ocorre porque as pessoas têm representações mentais dentro da mente delas, tem como se fosse um modelozinho do mundo, né? E esse modelo é composto também de conceitos, né? Então, por exemplo, teria um conceito de pessoa dentro da minha mente, esse conceito corresponderia a alguma coisa na realidade, e assim a gente conseguiria falar sobre pessoas, né? Estabelecer os processos de referência. Então, a teoria representacional da mente acaba sendo a base para você defender conceitos como representações mentais, né? Então, os conceitos seriam como se estados mentais ou alguma coisa nesse sentido, né? Como se fosse uma imagem, uma maquete do mundo, digamos assim, que a gente tem dentro da nossa mente, que é composta de conceitos e das relações entre eles. Mas nessa visão dos conceitos como representações mentais, é muito importante para essa visão que haja uma analogia entre as estruturas dos conceitos, né, como é que os conceitos funcionam e como é que eles são e tal, e a própria linguagem, né? Então, os representacionalistas, né, que defendem conceitos como representações mentais, eles defendem que existe uma analogia entre como a linguagem funciona, né, e como as expressões funcionam do ponto de vista sintático, digamos assim, e como os próprios conceitos funcionam, né, e as regras de funcionamento deles, e as estruturas deles. Então, existe essa analogia muito clara de você entender conceito a partir da linguagem, né, porque a linguagem, ela como se ela seria um reflexo das próprias estruturas de como os conceitos funcionam, digamos assim, né, e essa é basicamente a visão representacionalista. Agora, pensando pontos contra e a favor, né, da visão representacionalista. Bem, um ponto a favor da visão representacionalista é de que ela é a posição padrão das ciências cognitivas e das áreas correlatas da filosofia, né, como a filosofia da mente. Em geral, a gente tenta pensar conceitos como uma ideia na tua cabeça, alguma coisa assim, né? Então, é uma posição muito difundida dentro da filosofia, dentro das ciências cognitivas, é quase como se fosse a posição padrão, digamos assim, ou a posição que as pessoas adotam meio que tacitamente, né, a visão representacionalista. E outro ponto aí é de que os conceitos, eles de fato parecem possuir características análogas às da linguagem, né? Então, por exemplo, os conceitos, eles são os blocos de construção, digamos assim, das proposições. E as proposições, em geral, correspondem a expressões linguísticas, né? São as sentenças, digamos assim. E as sentenças têm uma estrutura sintática e meio que a gente conseguiria encontrar essa estrutura sintática nas proposições que são compostas de conceitos. Então, meio que essa analogia acaba batendo em diversos pontos, isso é mais um ponto a favor do representacionalismo. Só que, assim, o representacionalismo, talvez por fazer muito sucesso, é a teoria mais criticada de todas, né? Então, existem inúmeros argumentos contra as teorias representacionalistas e, basicamente, assim, todas as visões contrárias a conceitos como representações mentais surgem. Um ponto melhor delas eu não vou ter que encarar os problemas do representacionalismo, né? Então, tipo, os pontos a favor das outras teorias é mais, tipo, eu não vou ter que encarar esse monte de problemas do representacionalismo, né? Mas, bem, os pontos a favor do representacionalismo são esses, né? É de que é a posição padrão e de que parece explicar um monte de coisas, né? Embora tenha uma certa vagueza ali. Mas, bem, vamos para os argumentos contra, né? Por que conceitos não seriam representações mentais? Bem, em primeiro lugar, porque a analogia entre linguagem, né, entre as regras de funcionamento da linguagem, a sintaxe da linguagem e os conceitos, né, e as formações dos conceitos, não é perfeita, não é uma analogia perfeita, né? Existem vários casos em que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? As estruturas dos conceitos não correspondem às estruturas da linguagem, de funcionamento da linguagem, né? Existem coisas dentro da linguagem, por exemplo, que não cumprem nenhum papel muito específico. Existem línguas diferentes que você pode usar para expressar o mesmo conteúdo e elas têm regras de funcionamento diferentes e você expressa o mesmo conteúdo, né? Então essa analogia parece que não funciona muito bem, né? Por exemplo, tem línguas em que o verbo ser não existe, né? Que você expressa a mesma coisa que a gente está expressando, só que sem o verbo ser. Então parece que o verbo ser não precisa corresponder a alguma coisa naquela estrutura conceitual, por exemplo,
né? Então, parece que essa analogia é imperfeita. Esse é um primeiro ponto contra a teoria representacionalista da mente. Né? Outro ponto contra é que, por exemplo, a gente pode ter atitudes proposicionais. Né? Atitudes proposicionais é, por exemplo, crer que P, né? Crer que, duvidar que P, achar que P. E P aí pode ser qualquer proposição, por exemplo, que está chovendo lá fora. Né? A proposição de que está chovendo lá fora é uma proposição, e eu posso acreditar que está chovendo lá fora, eu posso achar que está chovendo lá fora, eu posso negar que está chovendo lá fora, eu posso afirmar que está chovendo lá fora. Tudo são atitudes proposicionais, né? Eu posso saber que está chovendo lá fora, enfim. São atitudes proposicionais. E o ponto é que a gente pode ter atitudes proposicionais sem representações mentais associadas. Então, por exemplo, muitas pessoas acreditam que zebras não usam casacos no inverno. Na verdade, quase todas as pessoas acreditam que zebras não utilizam casacos no inverno. Mas ninguém, provavelmente, ou pouquíssimas pessoas pararam para pensar nisso, né? Por exemplo, desde muito tempo, você sempre acreditou que zebras não usavam casacos no inverno, mas não existia até agora, né, até o momento presente, nenhuma representação mental associada na sua mente. Então, se não existia e você acreditava mesmo assim, isso significa que essa proposição, essa crença, né, ela existia sem ser como representação mental. E como as crenças elas são compostas por conceitos, os conceitos também não existiam, eles existiam, mas de outra forma, né, sem serem representações mentais. Então, esse é outro ponto a favor. Quem considera isso é o Daniel Dennett, por exemplo. Né? Outro argumento é o dos materialistas eliminativistas. Né? Talvez essa seja uma posição bem radical assim, dentro da filosofia da mente. Os eliminativistas, eles acham que, por exemplo, né, a gente tem um vocabulário que a gente utiliza para falar de coisas físicas, né? Então eu posso usar que esse álcool gel aqui caiu, que eu fiz uma força contra ele, que deu um peteleco, deu um empurrão, ele fez uma caída, ele caiu de leve, enfim, tem vários conceitos da física popular, digamos assim, que a gente utiliza para explicar os movimentos que isso daqui realiza, né? Eu empurro isso daqui tem uma certa resistência. Enfim, esses conceitos são os conceitos da nossa física popular, a nossa física, digamos assim, do senso comum. Né? Só que a física ela foi avançando ao longo do tempo e ela foi abandonando esses conceitos da nossa física popular, essa física do dia a dia. Né? Então ela foi usando conceitos mais elaborados, mais complexos, conceitos que sei lá, a gente não usaria no dia a dia. Né? Então, para eu responder essa questão, Ana, ou não? Perdão aqui, isso daqui é coisa de quem está começando aqui no troço. Tudo bem. Mas se você quiser responder, eu não sei se a gente tem uma ordem aqui, o Luan perguntou primeiro, então eu vou... Isso. Agora eu entendi como é que funciona. Erro de iniciante. Tá bom, mas eu acho melhor deixar as questões para o final. Tá ótimo. Ok. Mas bem, os conceitos como representações mentais eles têm diversos problemas. Então, o dos materialistas e eliminativistas, eles dizem que, por exemplo, essa visão de conceitos como representações mentais, como pensamentos, ela meio que vai cair. Por que ela vai cair? Porque do mesmo jeito que a física ela foi utilizando um vocabulário melhor, né, fora desse vocabulário da física popular, isso também vai acontecer com as ciências cognitivas, com a psicologia, né, com as outras e com as outras ciências, mas principalmente com as ciências cognitivas. Então, por exemplo, a gente não vai falar mais de crenças, não vai falar mais desse tipo de coisa, uma ideia na tua cabeça, a gente não vai falar mais desse tipo de coisa, a gente vai falar, sei lá, vibração de fibras C na medula do não sei o quê, com traço no hipocampo, vai virar tipo isso, entendeu? A gente vai abandonar esses conceitos da psicologia popular, né? E a gente vai abarcar outras coisas, né? Então, a gente não usaria mais os conceitos da teoria representacional da mente. Então, caindo a teoria representacional da mente, a gente cairia essa visão de conceitos como representações mentais, por exemplo. Todo o arcabouço teórico envolto disso. Né? Mas essa é uma posição talvez um pouco radical. Mas bem, outro argumento é de que as representações mentais elas parecem criar mais problemas do que elas se dispõem a resolver. Né? Então, de fato, elas resolvem muitos problemas. Né? Explicam como é que a linguagem funciona, explicam como é que o raciocínio funciona, explicam diversas coisas. Né? Só que elas acabam criando mais problemas do que elas parecem estar tentando resolver. Né? Um deles é, por exemplo,
a gente explica a linguagem com representações mentais, explica representações mentais com outras representações mentais. Então, eu acabo tendo que criar camadas de representações mentais para explicar as outras representações mentais. Então, isso é meio que seria parecido com, por exemplo, o problema de você tentar explicar fenômenos estranhos com o sobrenatural, né? Ou, por exemplo, por que chove lá fora? Porque Deus quis. Pronto, eu tive que criar um mundo inteiro sobrenatural para explicar por que está chovendo lá fora. Né? Parece que é uma explicação mais problemática do que aquilo que ela se dispõe a resolver. Agora eu tenho um problema maior do que o que eu tinha no início. Né? Então, seria mais ou menos isso que aconteceria com as representações mentais. Elas criariam mais problemas do que elas se dispõem a resolver, então não seria bom a gente apelar para isso. Outro ponto aí é o do regresso. Né? Quer dizer, a gente explica os conceitos com as representações mentais, a gente explica as representações mentais com outra camada de representação mental, e aí a gente pode ir isso até o infinito, né? Seria mais ou menos como você explicar por que está chovendo lá fora com um universo sobrenatural, a explicar esse universo sobrenatural com outro universo sobrenatural, e aí você acaba criando mais problema do que você tinha no início, que era só o problema da chuva, agora você tem um monte, né? Então, ela acabaria caindo nesse problema do regresso também, num regresso vicioso, em que você teria que explicar representações mentais com representações mentais, né? Eu explico proposições com conceitos, eu explico conceitos com conceitos mais mínimos, eu explico conceitos mais mínimos com outras coisas, então acaba que você acaba caindo nesse regresso infinito. E outro argumento aí é de que se existem conceitos que nunca vão ser adquiridos pela mente de alguém, né? Por exemplo, talvez exista um conceitos que vão ser formados nos próximos anos. Parece que eles existem, ainda que ninguém tenha pensado sobre eles. Então parece que conceitos não são representações mentais, né? Porque se eles fossem, eles não existiriam até que alguém pensasse sobre aquilo, né? E esse é um outro ponto aí. Mas o que a gente põe no lugar, né? A gente tem as teorias representacionais e elas têm problemas, legal. O que a gente põe no lugar delas, né? Tem outras duas visões, né? A segunda visão é de que conceitos são habilidades, né? Capacidades. Então, por exemplo, na tese de que os conceitos são representações mentais, o conceito de gato seria como se fosse uma representação mental interna que teria propriedades semelhantes a de palavras na linguagem, alguma coisa assim, né? Então, o conceito de gato estaria relacionado, seria como se fosse um substantivo, e esse substantivo seria como se fosse ele é como se existisse como um substantivo também na forma de conceito, né? Então, teria um conceito que seria parecido com um substantivo, enfim, alguma coisa nesse sentido, e você explicaria o conceito de gato nesse sentido. Na visão de conceitos como habilidades, o conceito de gato seria o conjunto de habilidades que a gente possui, por exemplo, para discriminar gatos na realidade, para inferir coisas sobre gatos, né? Inferir que o gato está com fome, o gato está não sei o quê. Tudo isso aí incluiria o conceito de gato. Né? É uma visão muito estranha, realmente, mas o ponto principal a favor dela é de que ela não cai nos problemas representacionalistas, né? Ela pode explicar muito pouco, mas ela parece não cair em inúmeros problemas. Então, ela tem essa vantagem e essa desvantagem. Tem que ver o que pesa mais. Bem, um argumento contra essa tese é de que ela não consegue explicar a produtividade dos nossos pensamentos, por exemplo. Ela não consegue explicar, por exemplo, os nossos processos de abstração e de análise conceitual. Ela tem muita dificuldade de fazer isso. Outro ponto contra é de que a tese de conceito como habilidade diz muito pouco sobre os processos mentais mesmo, envolvidos na criação de conceitos, ou na elaboração de conceitos, na manipulação de conceitos, enfim. Ela teria muito problema para explicar isso. Outro ponto é que muitos teóricos que defendem conceitos como habilidades, né, por exemplo, um deles é o Al-Hanawi, eles acabam ficando abertos à possibilidade explicativa de representações mentais. Então, eles não conseguem explicar tudo com conceitos como habilidades, então eles acabam apelando em alguma medida para representações mentais para explicar certas lacunas das teorias deles. E isso é um problema, né? Porque eles estão utilizando representações mentais, mas eles tinham criado esse novo conceito para se livrar dos problemas delas. Então, se eles assumem que as representações mentais podem preencher certas lacunas das teorias deles, eles estão assumindo que elas têm uma capacidade explicativa e, de alguma forma, você acaba voltando para a teoria das representações mentais. Mas, bem, tem uma terceira visão, que é de conceitos como objetos abstratos.
né? É uma visão mais freguiana, digamos assim. E essa tese é de que os conceitos são como que o conteúdo ou significado das nossas expressões linguísticas, mas que eles não seriam estados mentais, por exemplo, e nem atitudes, né? Eles seriam o conteúdo do que a gente está tentando expressar, mas eles não seriam nem representações mentais e nem atitudes, né? Não teriam uma característica física, né? Os conceitos aí, nesse caso, eles não existiriam no espaço e no tempo ou alguma coisa nesse sentido. Eles seriam como se fosse uma informação, digamos assim. Uma informação que, em alguma medida, a gente tenta abstrair da realidade, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas, bem, nesse sentido, a gente pode pensar nos conceitos como mediadores entre o pensamento e a própria linguagem, né? Eles estariam entre o pensamento e a linguagem, mas não seriam nem linguísticos nem mentais, né? Eles seriam como se fossem os mediadores dessa relação. Mas, bem, um ponto a favor de que conceitos são objetos abstratos é que, nesse caso, a gente não precisa lidar com os problemas das teorias representacionalistas, né? Que são um monte, como eu disse no início, e nem com as teorias de conceitos de probabilidade, que também são um pouco explicativas, né? Os conceitos como objetos abstratos, eles acabam não enfrentando esses problemas, e isso é um ponto a favor deles. Mas, bem, existem alguns argumentos contra, né? Um deles é o de que os objetos abstratos, como eles não são físicos, né? Os conceitos como objetos abstratos não teriam uma relação causal com a gente, né? Porque se uma relação causal é uma relação física, se eles não são físicos, eles não têm relação causal. Então, como é que a gente conseguiria conhecer os conceitos, né? Como essas entidades abstratas, se a gente não consegue entrar em contato com eles? Como é que a gente adquiriu eles? Né? Uma coisa que é dita por quem defende essa teoria é de que a gente meio que captaria esses conceitos de alguma forma, né? Eu captei o conceito de gato, eu captei o conceito de tananã, eu captei o conceito de conhecimento. Mas captar, aí o agarrar, né? Eu peguei o conceito, né? Alguma coisa assim. É uma metáfora, né? Eles não explicam exatamente como é que acontece esse processo. E é muito difícil explicar realmente porque os conceitos eles não seriam físicos, então a gente não poderia estabelecer nenhum processo físico aí para explicar isso. Seria uma coisa meio estranha mesmo, pelo menos se você pensar que não existe um modo de a gente fazer essa ponte entre o universo físico e o não físico, né? Seria um problema aí de como é que a gente adquire esses conceitos. Mas, bem, então tem essas três visões principais, né? Conceitos como representações mentais, como atitudes e como objetos abstratos. Mas existe uma quarta visão, ainda assim. Nessa quarta visão, dá para a gente combinar diferentes visões. Então, por exemplo, a gente pode defender que os conceitos são objetos abstratos, mas que eles possuem características da linguagem, né? Seria uma possibilidade aí, né? A gente combinar diferentes teses das teorias, né? Mas uma outra possibilidade é a gente dizer que esse desacordo entre visões sobre conceitos é meramente verbal, né? Ou seja, é um desacordo meramente verbal. A gente pode falar de conceito no sentido 1, que é de como representações mentais, no sentido 2, que é como atitudes, né? Como atitudes, não, como habilidades, e no sentido 3, como conceitos abstratos, né? Então seriam 3 conceitos de conceito que não seriam... Tipo, você não teria que escolher um dos 3. Seriam 3 conceitos diferentes de conceitos. Né? Seriam 3 coisas diferentes que a gente está abarcando nesse termo guarda-chuva, que seria a palavra conceito. Mas, bem, essa posição é de que seria um desacordo meramente terminológico, né? Um desacordo verbal, alguma coisa nesse sentido. Só que, obviamente, dá para a gente aplicar esse tipo de raciocínio para diversas outros debates. Por exemplo, a gente poderia dizer que o criacionismo e a teoria da evolução elas não entram em conflito, porque eles só estão pensando nas espécies no sentido 1 e o outro está pensando na espécie no sentido 2. O que a gente poderia dizer que sei lá, os materialistas e os dualistas não discordam porque eles estão pensando na mente no sentido 1 e o outro está pensando na mente no sentido 2. Né? Quer dizer, parece que é complicado a gente estabelecer quando o desacordo é meramente verbal. E nesse caso, o cara poderia apelar. Putz, se você disser que é meramente verbal aqui, você vai ter que aplicar isso para todos os outros desacordos, né? E aí talvez a gente tivesse que entrar nos detalhes dos desacordos de teoria sobre conceitos para tentar estabelecer qual é a posição mais interessante sobre isso. Mas, bem,
eu acho que o ponto mais interessante de teorias de conceitos, né, sobre a natureza dos conceitos, não é a do que conceitos são, né? Se eles são representações mentais, se eles são entidades abstratas, se eles são atitudes. Eu acho que isso não é o mais interessante para a gente pensar em relação aos conceitos, né? De repente, não dê para decidir mesmo, né? Talvez seja isso aí. A gente não sabe o que é, seja objetos abstratos mesmo, informação disposicionalmente presente na realidade, sei lá, né? Mas bem, o que eu acho mais interessante nisso é a gente pensar em tipos de conceitos. Isso é o que eu acho o ponto mais interessante, né? Por exemplo, a gente, em geral, tem uma visão tradicional sobre os conceitos, de que os conceitos são estáveis e de que eles são essenciais, digamos assim. Por exemplo, o conceito de conhecimento é reduzido aos conceitos de crença, verdade e justificação, né? Então, a gente teria esses 3 conceitos que a gente junta para formar o conceito de conhecimento, digamos assim. Só que dá para a gente pensar em outros tipos de formação de conceitos, né? Por exemplo, a visão contextualista sobre conceitos, ela diria que os conceitos são mais instáveis, eles dependem do contexto e esse tipo de coisa. Tem um artigo do Margolis é do Mazzoni e da Elisabetta Lalumera, de 2010. Eles defendem que os conceitos eles não são nem essas entidades estáveis, né? Quase como se fossem ideias no mundo das ideias, e nem são entidades completamente instáveis que variam de contexto para contexto. Eles teriam como se fosse um núcleo base e algumas idiosincrasias que estão na periferia dele, né? Então, por exemplo, o conceito de 2, ele teria lá no núcleo dele, por exemplo, de que ele é um par, é um número par e é um número primo, e teria outras idiosincrasias em torno dele, né? Por exemplo, é o número favorito do Luan. Pronto, é uma coisa que uma coisa que estaria periférica ao conceito de 2, por exemplo, mas que teriam características mais essenciais, né, mais centrais. E tudo isso estaria meio que ali no conceito de 2 e a gente teria uma variação, mas não seria uma variação absurda, né, digamos assim. A variação seria meio que controlada, alguma coisa nesse sentido. Tem outra posição que é dos conceitos como semelhança de família, né? Que é o que o Wittgenstein defende, por exemplo. Tem um problema aí que primeiro que o Wittgenstein coloca isso como uma espécie de metáfora e a gente teria que pensar como é que a gente formaliza essa metáfora. Tem o problema da textura aberta, né? De como é que você formaliza isso exatamente para entrar nas situações, né? Isso é complicado, mas tem essa posição também de conceitos como semelhança de família. E tem uma posição, acho que é muito interessante, do Searle, no artigo dele, Proper Names, de 1958, que é dos conceitos como... Não dos conceitos, né? Mas do contexto de Aristóteles como uma soma lógica disjuntiva, né? Então, por exemplo, ele propõe que existem várias coisas no conceito de Aristóteles, né? Por exemplo, de que ele escreveu a metafísica, ele escreveu a poética, ele foi o discípulo de Platão, N coisas, né, sobre Aristóteles. Algumas coisas ali a gente poderia tirar facilmente, né? Por exemplo, a gente poderia tirar que ele escreveu as categorias, né? Seria uma coisa que a gente poderia tirar facilmente. Mas outras coisas seriam mais difíceis de tirar. Por exemplo, que ele foi filósofo. É uma coisa que parece estar muito central no conceito de Aristóteles, né? Se você tira isso do conceito de Aristóteles, meio que é difícil você manter como conceito mesmo, né? Então, teriam coisas que o Kripke propõe, por exemplo, que teriam essas coisas de repente poderiam ter pesos diferentes, né? Então, por exemplo, que ele é filósofo poderia ter um peso 10 e que ele nasceu em Estagira poderia ter um peso 2, né? Então, depende muito. A gente está pensando aí mais num conceito no sentido de como o senso comum, como as pessoas em geral, né, da sociedade, pensam os conceitos, né? Nesse caso, teriam características mais centrais e teriam outras mais dispensáveis. Mas, bem, tem várias posições sobre conceitos, e a essencialista, né, que é uma visão mais de repente, mais platônica ou aristotélica, é uma visão que a gente não precisa necessariamente acatar para definir os nossos conceitos. A gente pode pegar versões mais flexíveis de conceitos, digamos assim, para tentar estabelecer definições, e essas versões mais flexíveis podem resolver diversos problemas da filosofia, né? Quer dizer, imagina se a gente tenta definir conhecimento não enquanto crença verdadeira justificada, né, naquela posição tradicional da análise conceitual, mas como alguma coisa mais flexível do que isso. Algumas coisas são mais centrais, por exemplo,
eu acho que crença para conhecimento não é tão central quanto justificação. Justificação eu acho muito mais central. Então, talvez dê para pensar nessas estruturas conceituais mais elaboradas e mais complexas para tentar estabelecer definições. Isso é o que eu acho mais importante para os filósofos. Eles tentarem pensar tipos de conceitos diferentes para trabalhar as definições que eles vão fazer na filosofia, né? Para não ficar naquele paradigma mais tradicional de conceito que talvez nunca não seja o ideal para resolver vários problemas da filosofia. Mas bem, é isso. Obrigado.